a deficiência desses dois sistemas, por um certo excesso de carga, eles vão ficando mais deficientes e eles já não conseguem mais absorver os nutrientes num ponto que eles deveriam absorver, e toda a constituição física vai ficando mais frouxa, vai ficando mais o corpo vai tendo uma lassidão corporal, a musculatura caída. Do Guti é o processo aqui no aquecedor médio. Quando esse produto do aquecedor médio, sistema Whey, sistema Pi, transforma, ele tem que transformar e tem que distribuir. Para distribuir, ele precisa do quê? Ele precisa da impulsão do Ti que o pulmão está captando. É esse Ti que o pulmão está captando que faz a distribuição. E aí, quando você tem essa junção mais significativamente, e tem sempre, mas quando é mais significativo, tanto que o que se diz é que a energia do baço, do Pi, ela deve subir, e o que é processado no estômago deve descer. Fisiologicamente falando, quando isso acontece de uma forma inversa, ou seja, quando a energia, o processo de transformação do baço não consegue subir suficientemente e desce numa contracorrente, você tem uma diarreia, assim, já dando um salto ali na frente. Quando a energia do estômago, que tem que descer para ir para o baço, e ela sobe, você tem refluxo. Ou seja, você vai ter situações com o paciente em que o paciente tem o Ti do Whey em contracorrente. Ele tem refluxos, ele tem aftas, ele tem erupções na boca, ele tem azia, ele tem mau hálito, ele tem má digestão, ele se sente preso porque tem alguma coisa que possivelmente está estagnado no estômago, ou seja, tem toda uma sintomatologia física e tem toda uma sintomatologia de comportamento. Desde falta de apetite, você não tem apetite porque ele não está conseguindo mais transformar, porque ele lotou aqui o espaço dele, não consegue mais transformar, não tem apetite. E tem, vamos dizer assim, um refluxo em contracorrente do Ti do estômago, do Ti do Whey. E o baço, diferentemente do estômago, que tem que mandar para cima o seu produto transformado, quando o baço fica exageradamente pesado, e o baço, de um modo geral, está sempre pesado, pelo que a gente está falando. A gente sempre come muito, de um modo geral. Come excessivamente, come umas misturas que dificultam esse processo de transformação dos líquidos e dos sólidos. Come uma comida muito gordurosa, que exige o tempo todo do GAN e do DAN, do fígado e da vesícula, que compõem o aquecedor médio, está atuando. Então, por exemplo, quando a gente diz que o laticínio, de um modo geral, leite, queijo, tudo isso é prejudicial a esse sistema, é porque esse sistema já é um sistema pesado. Esse sistema aqui, nós estamos falando de dois sistemas, que são os sistemas que constituem a musculatura, porque constituem o sangue, e o sangue constitui a musculatura, porque constitui os líquidos, porque transforma os líquidos, e os líquidos constroem essa corporeidade, não é isso? Então, essa estrutura física não é o Ding
Não é o Shen, é simples de perceber, não é o Jing que constrói essa estrutura física do nosso corpo, não é o Shen, não é o Ti, com o tão etéreo que ele é. Quem é que constrói essa estrutura física toda? É o Xue e o Jin-Ye, que é processado fundamentalmente pelo Wei e pelo Pi, pelo estômago e pelo baço. Olha a importância desses sistemas nessa construção. Volto a dizer, estou repetindo, estou chegando de uma outra forma no mesmo ponto. Olha a importância desses dois sistemas aqui na construção de toda essa materialidade. Então, quando diz assim, esse sistema é responsável por manter os órgãos nos seus devidos lugares, o que a gente conhece aqui, vamos dizer assim, como a gente poderia dizer assim, uma deficiência de yang da bexiga, pode ser uma forma de falar de uma pitose, da bexiga que cai, né? Que ela não consegue mais se sustentar. Uma mulher que tem 10, 12 filhos, enfim, e tem outras razões, mas eu estou dando uma razão das mais comuns. E essa bexiga, ela perde o yang dela, a força dela, a capacidade contrátil dela, né? O movimento contrátil dela, ela perde, como perde numa hérnia de disco ou numa hérnia inguinal, umbilical, você tem uma deficiência do yang daquele elemento ali, daquele órgão, daquele sistema, enfim. Isso tem a ver com a capacidade do baço e do estômago, e nós estamos atribuindo a capacidade dele, mas eu estou atribuindo desde cara lá na nossa conversa a pessoa que é portadora desse baço e desse estômago aí, né? Ou seja, a deficiência desses dois sistemas, por um certo excesso de carga, eles vão ficando mais deficientes e eles já não conseguem mais absorver os nutrientes num ponto que eles deveriam absorver, e toda a constituição física vai ficando mais frouxa, vai ficando mais o corpo vai tendo uma lassidão corporal, a musculatura caída. A gente chama, brincando já, aquele cara é um bação, um bacento, ele é pesado, ele é caído, né? O pensamento dele é lento, porque o pensamento, ele é constituído, nessa perspectiva da medicina chinesa, muito pelo sangue, pelo xue, pela irrigação que esse sangue circula pelo corpo todo, que o Xin distribui pelo corpo, que o Gan, como o fígado, distribui. O Gan distribui o sangue, purifica esse sangue. O coração, o Xin, distribui esse sangue. Mas quem produz o sangue? Quem produz o sangue não é nem o Gan e nem o Xin. Quem produz o sangue é essa dupla aqui. É essa dupla aqui. Então, quando eu tenho uma deficiência, e aí eu estou chamando vocês para a minúcia, para o olhar sofisticado que a medicina chinesa sugere. Quando eu tenho uma deficiência na circulação de sangue, deficiência na circulação de xue, eu posso estar me referindo ao Gan e ao Xin. Quando eu tenho uma deficiência de xue, quando eu tenho uma anemia, percebe? Eu posso ter uma deficiência do baço na sua capacidade de absorção e de produção daquele xue. Uma coisa é você produzir o sangue, outra coisa é você purificar e distribuir o sangue. Percebe? Aí a gente vai também começar a pensar já nessas minúcias que a clínica, então daí é que aquilo que parece às vezes muito confuso numa miscelânea,
você vai começando a fazer uma análise, um diagnóstico mais minucioso. Um diagnóstico mais minucioso, né? O sujeito tem, a pessoa, o paciente tem as extremidades frias, a língua muito branca. Possivelmente você tem uma deficiência na circulação de Chouet. Não precisa ser necessariamente na produção do Chouet, mas na circulação do Chouet. Na circulação do Chouet, porque possivelmente o Qi em coração não está conseguindo distribuir esse Chouet. Então você pode ter uma deficiência de Qi, pode, não pode ser uma deficiência de Qi, não está captando suficientemente o Qi, não está fazendo exercício suficientemente e está com as extremidades frias, porque você está produzindo Chouet, você está distribuindo você está purificando esse Chouet, você está distribuindo, mas está faltando Qi. Você tem uma deficiência de Qi no processo de dar movimento a esse Chouet. São as minúcias e os detalhes que a gente vai vendo na clínica.